Pronto, estamos ao vivo. Aí eu só vou trocar. Boa noite, minha gente. O Cinestelas experimenta uma dupla alegria hoje. A primeira delas é esse quadro, o Cinestelas Audiovisual em Foco. Nossa primeira edição conta com a parceria da Com Crianças e da rede Alcar, Associação Brasileira de Pesquisadores da História da Mídia, especial do GT História das Mídias Audiovisuais. Aliás, fica o convite aqui para que você envie o seu trabalho para o 15º Encontro Nacional de História da Mídia, que será realizado na Universidade Federal de Ouro Preto, no campus Mariana, entre os dias 27 e 29 de agosto. Mas agiliza, o prazo final para submissão de trabalhos é o dia 7 de junho agora, depois de amanhã. A segunda alegria é que, para a nossa conversa de estreia, vamos contar com a presença luxuosa da professora Juliana Tonin. Juliana, além de ser uma grande parceira aqui do Cinestelas, é doutora em comunicação, com pós-doutorado em sociologia da infância pela Paris-Sorbonne. Atua como pesquisadora, professora e escritora. É criadora da iniciativa Com Crianças, comunicação e conexão com as crianças. Juliana ainda integra, junto comigo, a Rede Recria, a rede de pesquisa em comunicação, infâncias e adolescências. E a REP Rio Grande do Sul, Rede Primeira Infância do Rio Grande do Sul. Na nossa bancada, nós contamos com a participação da jornalista, professora da ESPM, e que divide comigo a coordenação do GT de Audiovisual da UCAR, professora Mariana Nussi, os pesquisadores, jornalistas e doutorandos do PPG-Com, integrantes do Cinestelas, Sara de Moraes, Caio Ferreira, que analisam as relações entre influência midiática, audiovisualidades, infâncias e adolescências, completam o time de hoje. Juliana, muito prazer em ter você conosco, é muito bom ter você aqui. O tema da nossa conversa traz, em seu próprio título, As Crianças e as Telas, Dilemas da Representação Infantil. Para início de conversa, é nítido, Ju? Que as audiovisualidades voltadas para as crianças e a própria noção de infância, do que é ser criança, mudam com o desenrolar da própria história, né? Minha vivência de criança dos anos 80, por exemplo, é praticamente exclusiva e tributária da TV aberta. A gente pode situar aqui, por exemplo, a era de ouro das apresentadoras infantis, tendo Xuxa como estandarte, dentre outras apresentadoras, Sítio do Pica-Pau Amarelo, o reinado das animações da Hanna-Barbera, da Disney, a chegada de produções orientais. A gente nem está falando aqui de dorama, nem de K-pop, a gente está falando de Jaspion, Jiraiya e outros super-heróis que chegavam para a gente por meio da TV aberta, mas a gente não precisa ir tão longe assim. A gente não precisa ir para a década de 80. Só na última década, se a gente pensa de 2015 para cá, a gente passou por um intenso cenário de mudanças nas audiovisualidades que incluíram as crianças, as infâncias nessas mudanças. Em 2015, as plataformas de produções para crianças nestes espaços ainda eram escassas. 2019, 2020, veio a pandemia e que nos fez ressignificar esse contato com as telas, um contato que se intensificou muito na maioria dos casos, e nos fez reavaliar essas relações com múltiplas telas. E em 2025, TikTok, YouTube e outras plataformas são consumidos por crianças já na primeira infância. E, ao mesmo tempo em que emissoras abertas como a SBT prometem uma retomada da programação infantil muito naqueles moldes dos anos 90. A minha primeira questão, na verdade, que é uma questão de apresentação da Juliana pesquisadora aqui, seria primeiramente saber de você o que te motivou e o que te motiva a pesquisar sobre as infâncias e a partir de qual abordagem. Então, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês e na pessoa do professor Jonathan. Eu agradeço muito ao Cinestelas, grande parceiro, fizemos trabalhos muito bonitos, uma série muito bonita ultimamente. E então, hoje vamos falar sobre as telas, as crianças, as representações e, claro, o que me motiva a pesquisar as infâncias
é algo muito espontâneo que surgiu desde a época da graduação e eu fui mudando ao longo do tempo a ênfase. Desde lá eu pesquisava os contos de fada, depois fui pesquisando os contos de fadas através de produções audiovisuais, das animações, me preocupava muito, me ocupava com as questões de conteúdos publicitários ou mesmo audiovisual para a infância, mas em 2016 a minha pesquisa ela se ampliou no sentido de eu buscar me aproximar mais das crianças em si, né? Eu pesquisava os conteúdos para a infância, mas não estava próxima das crianças, eu queria entender mais desse universo e partir para uma investigação, então, mais profunda e mais ampla no próprio campo da comunicação, que foi, primeiro, tentar fazer um mapeamento, a gente conseguiu, mas um mapeamento hercúleo de compreender de que forma o campo da comunicação compreende as infâncias, quais são as ênfases mais trabalhadas no período da pós-graduação no país, de 1970 a 2020, ou seja, um período de 50 anos. São muitos achados interessantes, o primeiro deles é, de certa maneira, muito preocupante, foi preocupante para nós, é que 1,76% das pesquisas que foram produzidas no campo da comunicação no país nos seus 50 anos diziam respeito à infância de alguma forma, com várias ênfases. Então, apenas isso. Então, a infância não foi um tema que assim, de interesse para a comunicação, mas isso faz parte da história. A infância não foi de interesse para muitas áreas, né? Isso foi uma evolução e agora começou a ser de interesse da nossa área e a nossa rede Recria uma prova muito forte disso. E os dados dessa pesquisa também revelaram que há uma ausência, há uma lacuna no campo da comunicação das pesquisas que falam da comunicação humana, das interações diretas com as crianças, especialmente crianças da primeira infância. Nós não temos, até 2020, nós não tínhamos pesquisas de comunicação com bebês, por exemplo. E nós não temos pesquisas diretas com crianças da primeira infância, porque se considera muito complicado pesquisar as crianças em termos metodológicos, porque as crianças, elas não escrevem, elas não leem, né? Então, e não falam direito. Então, esse era um limitador nas pesquisas em relação às metodologias que nós temos, né? Uma limitação nossa, uma limitação humana, não das crianças, né? Então, me interessei a começar a buscar esse entendimento. Fiz um pós-doutorado, então, em Sociologia da Infância, que se conectou com todas essas lacunas e essas visões sobre a infância no campo da comunicação, e conheci, nesse tempo, o trabalho de Françoise Dolto, a primeira pediatra psicanalista francesa, que já faleceu na década de 80, e o trabalho da sua filha também, a Catherine Dolto, também médica, elas são da área da saúde, trabalhavam, né, nessa perspectiva clínica com as crianças, mas elas tinham uma abordagem interessantíssima, que era de elas não quererem ter pacientes. Elas acreditavam que existe uma forma de prevenir doenças, porque algumas doenças não são verdadeiras doenças e elas são provocadas pelas interações, pelo que a gente diz, pelo que a gente mal diz, pelo que a gente não diz para as crianças. Então, comecei a aprofundar esses estudos conectando comunicação, os resultados da pesquisa, sociologia da infância e esse legado doltoniano, e tenho proposto, então, desde o final da pesquisa do ano passado, a comunicologia doltoniana. Então, nesse legado de nós podermos pensar as interações desde a primeira infância e de que forma nós podemos atuar pelo campo da comunicação de uma forma preventiva para que as pessoas tenham, e as crianças, desde a infância, uma vida bacana, uma vida plena. Nós somos acessados, Juliana, a gente que pesquisa infâncias, adolescências, sobretudo a nossa atuação na Recria, a atuação das telas aqui em projetos de extensão, nós somos acessados com certa frequência pela imprensa também, e a palavra proibição quase sempre acompanha as questões que nos são levantadas, sobretudo quando a gente fala de primeira infância. Eu queria saber de você qual que é a sua visão sobre esse ponto em específico, quando a gente está falando de fruição de telas por crianças da primeira infância. A gente entra nesse aspecto da relação que nós temos com as telas, né? E me parece, assim, aqui é um bate-papo, né, gente? É um bate-papo para a gente conversar aqui e pensar alto, né? Mas me parece que muitas vezes nós temos uma espécie de um pensamento, uma ilusão de que a gente não está vivendo a época que a gente está vivendo.
sabe? Porque se a gente pensar a história dos meios e a gente pensar na história da representação das crianças nas telas, de que telas a gente está falando? A gente está falando de uma ausência do conceito de infância, a gente está falando de um início de representação pela pintura e depois pela fotografia. Olha o tipo de tela que a gente está falando, sabe? Olha a época e olha a infância. Depois a fotografia, aí tem um cinema, tem a televisão, tem as representações também em rádio que a gente pode considerar. Mas a gente está falando de um ponto em que a gente não tem uma tela. Qual é a nossa estatística? A gente tem 2 celulares para cada pessoa, mais ou menos, nessa estatística. A gente está falando de uma mudança de época em que a gente tem um celular para cada mão, né? A gente tem muitas telas, a gente está nessa era digital e todos nós estamos nessa era. Então, eu acho, de certa maneira, muito provocativo que nós possamos pensar de que forma nós podemos nos orientar numa era digital em que a gente não tem, é incontornável que a gente viva com telas, e as telas são muitas. Se a gente remonta a história da representação, a gente pode falar da tela quadro, da tela pintura. E hoje, quantas telas são? A gente fala do celular, a gente fala da televisão, a gente fala de todas as telas que circulam no nosso dia a dia. Então, é proibir o quê? Eu entendo que muitas vezes se pensa especificamente no celular, e a gente tem agora a proibição do celular nas escolas, e acredito que é interessante nós pensarmos nos excessos, e nós pensarmos de que forma nós podemos contornar esses excessos, todos nós, né, e nos orientarmos, porque é demais, mas nós estamos, né, mergulhados nisso, a gente não vai escapar. Mas, por vezes, eu também reflito e me questiono se nós não estamos, de certa maneira, evidenciando um certo preconceito ou até transformando as crianças numa espécie de bode expiatório, sabe? De proibir elas de usarem os celulares, né? Elas estão proibidas, o excesso, elas estão se excedendo, elas estão usando demais, mas se a gente pensar, vamos só fazer o recorte da primeira infância, quem é que dá o celular para a criança? Né? Quem é que oferece? E aí a gente entra em assim, uma parte mais complexa ainda, quando a gente vai ver os estudos das relações das famílias, né, dos usos que as famílias fazem das telas, especialmente em bebês, o celular lá está funcionando como uma babá. Porque a gente tem uma questão de mundo do trabalho, a gente tem uma questão de desigualdade de gênero, então entra em tantos outros níveis que simplesmente proibir ou permitir não dá conta. E não é a tela, o foco tela, que vai resolver todas as questões sociais do cotidiano, políticas e econômicas, que elas estão atravessadas nesses contatos, nessas relações com telas. Juliana, então, e você acha que, quando você fala de babá, me veio logo à cabeça a TV, porque por muito tempo ela foi chamada de babá das crianças, né? O pai e a mãe saíam para trabalhar, e as crianças ficavam na televisão. Mas a gente teve um dilema, né? Uma crise que aconteceu na programação infantil no iniciozinho, né, do século XXI, que hoje nós praticamente não temos programação infantil no TV aberta, são poucas os canais, especialmente os canais públicos, mantêm alguma programação. Agora a gente tem o SBT prometendo um retorno de programação infantil, mas a gente viu no Brasil, um país que tem, né, que tinha uma porcentagem enorme de pessoas ligadas à televisão, viu não existir mais, né, essa programação que atraía as crianças. Aí, pensando nesse aspecto, né, que você coloca aí de proibir, quem é que dá a tela? Isso também não é um sintoma dessa falta de opções que, especialmente no Brasil, a gente enfrenta de programação infantil? A gente tem até um trabalho da Juliana Doreto que mostra que crianças da periferia de São Paulo estavam assistindo Cidade Alerta, né, que era o principal programa que elas mais gostavam de assistir, era Cidade Alerta. Então, assim, essa ausência também não é um reflexo desse pensar a programação para a criança? Eu acredito que sim, né, porque é multifatorial,
né, essa questão dos usos do celular. Agora, estar diante de um celular, estar diante de uma tela de TV, tela por tela, estamos nas telas. Se a gente pensar, enfim, na questão do objeto, né, do dispositivo. Agora, quais seriam as condições mais favoráveis, então, para que a gente tivesse um consumo mais adequado? A programação, certamente, ela vai interferir nesse sentido, e a falta de uma programação, ela estimula que a gente tenha um consumo individualizado através do aparelho celular. Então, a gente perde aquilo que Dominique Volton, de certa maneira, falava, né, que a televisão aberta, ela é democrática, porque nós estamos todos, né? Então, a gente perde o elan, a gente perde essa experiência que ela pode ser, enfim, evocar mais a socialidade, né? Isso se perde. Mas eu acredito que existem muitos outros fatores também que revelam esse excesso, talvez, que se fale das telas em relação às crianças, e ele passa até pela questão da violência urbana, né? As crianças, elas ficam mais contidas dentro de casa, porque as cidades não estão seguras. As praças, quais são as ofertas de brinquedos interessantes ou de espaços próximos da casa que a criança possa frequentar? Ela pode frequentar sozinha uma praça? Ou isso é algo do passado? Então, a gente fala de segurança pública, a gente fala de licença maternidade estendida e de licença paternidade, que é de 5 dias, e agora está, assim, uma batalha gigante para que se estenda para 30 dias, gente. 30 dias. Então, as licenças da maternidade e paternidade, e a gente tem uma força de sustentação de uma família que envolve o trabalho da mulher e o trabalho do homem numa jornada de número de horas que sempre se excede, em que praticamente os filhos não conseguem ficar integrados nisso. Então, existe uma derivação da vida para as telas, para atividades complementares, para horários integrais, para tudo, né? Uma super agenda para as crianças para contornar essas muitas faltas que partem desde a programação até todas essas questões aqui que a gente está falando, que elas estão interrelacionadas, elas influenciam nesse consumo e nesse uso da tela, não é a tela pela tela, né? É uma condição social que a gente tem atualmente extremamente complexa. Posso falar, gente? Boa noite. Juliana, obrigada por estar aqui, né? Não tinha te cumprimentado antes. Achei super interessante ouvir a sua trajetória, né, em relação aí aos estudos da infância, como que você chegou hoje no lugar, né, das suas pesquisas. Acho que é super, né, sou mãe de 2, então vivo isso na pele, uma de 5, uma bebê de 10 meses, então vivo muito fortemente tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, e percebo a angústia dos pais, estou dando um relato aqui, né, por exemplo, da creche, ao pensar essa coisa de quando vamos dar o celular, quanto tempo de tela, e são questões que a gente vê que permeiam a vida de diferentes pais, mães, né, de diferentes situações econômicas, e existe essa preocupação, acredito que, sobretudo, com a liberdade, com o tempo, né? Isso que a gente está discutindo aqui, talvez de um excesso de tela, que eu acho que viver no mundo das telas hoje é inevitável, faz parte, né, da nossa sociedade, de como a gente se comunica. Acho que o difícil é achar esse limite, né, entre o que seria um saudável, o que estaria ali fazendo com que essas crianças interagissem menos, e isso efetivamente comprometesse a sociabilidade, né, as interações sociais, né, por talvez uma questão de eu só quero viver aqui no meu mundo, no meu jogo, no que eu faço sozinho, e não quero interagir, lidar ali com a diferença, com o diferente. Eu acho que uma preocupação vai muito nesse sentido, né, desse uso abusivo, né, talvez, das telas.
E vejo muito também algo que você comentou, né, essa falta talvez dos espaços nas cidades também abraçarem mais a infância, né, as diferentes etapas aí da infância. Tem um colega que pesquisa essa questão das telas, o Igor Amin, ele é de Belo Horizonte, ele dá cursos, né, enfim, para crianças de audiovisual, e ele fala muito das telas amigáveis. Eu gosto muito disso, assim, como tornar essas telas, né, amigas, né, fazer um bom uso, se é assim que a gente pode dizer. Então, de uma forma propositiva, assim, queria te ouvir um pouco sobre o que você tem pensado nesse sentido, né, de como as telas podem também funcionar para abraçar, né, a infância e fazer com que não se perca, apesar do uso delas, né, essa interação entre as crianças, das crianças com adultos, né, porque muitas vezes o que a gente vê também é um incômodo, né, dos adultos com a criança, né, que vai num lugar e vai gritar e vai chorar, então dá o celular para ela ficar quieta no restaurante. Então, assim, como que você vê, né? O que poderia ser um caminho aí para a gente ter um bom, vamos colocar entre aspas, né, um bom uso das telas, né, pelas crianças? Sim, uma primeira constatação é o acesso, o tipo de conteúdo que as crianças acessam, né? Eu acho que isso ainda está muito aberto, a gente está ainda assim, pautando muito a questão da regulação, da classificação indicativa, da idade das crianças para elas estarem em determinadas plataformas e redes sociais. Eu acredito que esse é um ponto de muito cuidado em relação às crianças, mas eu começo respondendo assim, comentando a tua questão, assim, para dizer que eu acho que as crianças são amigas das telas, eu acho que nós somos muito amigos das telas, me parece que nós temos de ser mais amigos das pessoas, porque quando a gente pensa nas interações, a gente sempre está contrapondo, telas, interações, se as crianças estão nas telas, elas não estão interagindo, e eu mesma, assim, pesquisa nos territórios de pesquisa e dentro de casa, sou mãe de 2, né, um menino e uma menina. Então, eu também me debatia pensando que se eles estivessem nas telas, eles não estavam com pessoas, mas eles estão com pessoas através das telas também, e isso modificou muito a minha visão de perceber até que ponto eles estão. Mas existe um ponto que talvez a gente esqueça também, e ele é muito sensível para as crianças, para nós, né, principalmente na minha faixa etária, que eu tenho toda essa transição do analógico para o digital, a gente tem essa consciência, mas se nós pensarmos nas crianças agora que presenciaram a pandemia enquanto elas estavam nascendo, ou mesmo na primeira infância, crescendo ali, tá? 2020, pandemia, logo depois de 2018, em que a gente teve, assim, conflitos interpessoais, familiares, por questões políticas muito sérias, então a gente já vinha com uma onda, então, de rivalidade, de competição, de afastamento, e em 2020, todos nós ouvimos, mas nas crianças pequenas, a gente pode pensar nisso, elas ouviram o quê? Fique em casa, as pessoas são contagiosas, as pessoas podem matar, e as telas são seguras. Mais do que isso, eu vivo pelas telas. Então, crianças muito pequenas que frequentavam creches ou que estavam em fase de alfabetização, em que o pátio da escola, em que o território da escola, ele é fundamental, elas foram convidadas a ir para as telas, encontrar as professoras nas telas, brincar pelas telas, lanchar pelas telas, as que tinham telas. Porque muitas não tinham, né? Muitas não tinham condições e muitas escolas isso nem passou. Mas foi uma substituição total da relação. E foi uma mensagem que está ali no subconsciente da criança, dessas crianças, né, das nossas crianças agora, e que rompe, de certa maneira, com a empatia, com a confiança e com a segurança de estar com as pessoas. Então, quando a gente fala de segurança pública para as crianças estarem nos ambientes, isso é uma questão específica e importante. Mas será que nós nos sentimos seguros entre nós, pessoas? Será que as crianças, elas confiam, elas construíram, ou a gente precisa ajudar nessa reconstrução que nós também estamos
de certa maneira, desequilibrados nisso. Nós também nos odiamos, né? Nós não interagimos, e nós interagimos muitas vezes pelas telas. Nós manifestamos isso e é evidente, a gente vê esses movimentos, né, de afastamento do outro, da alteridade, né, que era o que o Jean Baudrillard já dizia, que era o inferno do mesmo. A gente não tem mais os outros, a gente só tem a vida que a gente quer, na bolha que a gente quer, com as reações que a gente quer, as pessoas que a gente gosta. Então, é também algo, talvez, doentio das interações, né? E com uma herança da pandemia aí para as crianças pequenas que a gente precisa olhar. A gente talvez precisa começar a restaurar as relações humanas. E porque eu acho que as telas todo mundo gosta, e gosta bastante, e as crianças também, e aí a gente vai começar a equilibrar esses usos, mas o que se recomenda, pelo menos hoje, nas pesquisas, em relação a como é que as pessoas podem lidar com isso, se recomenda muito que as famílias elas se sintam autônomas para encontrar esse equilíbrio, porque não existe uma precisão, use tantas horas, pare com... isso é impossível, e as famílias são muito diferentes. Então, tem que se pensar na família, nessa estrutura, para que faz sentido essa tela, quais são as telas que a gente tem, quais são os combinados que a gente pode ter, enfim, é uma recomendação de a gente poder ter mais autonomia em casa e tomar essas decisões sem um medo, talvez, ou uma culpa, que existem muitas pesquisas que mostram a culpa materna, e paterna não tem muita evidência, mas a culpa materna, porque as crianças estão nas telas, elas precisam ficar tanto tempo, ou os bebês não podem acessar as telas nos 2 primeiros anos, então existe uma manifestação de culpa, principalmente materna, muito grande, de não cumprir uma recomendação que ela não vai se cumprir. Então, hoje em dia, as pesquisas apontam assim, para essa maior autonomia das pessoas de poder construir esse uso saudável dentro de casa. Juliana, vou aproveitar e pegar o gancho dessa questão das relações familiares e você me perdoe que eu vou falar agora da série Adolescência, né? A pauta aqui das infâncias, sobretudo primeira infância, mas essas primeiras infâncias daqui a pouco são os adolescentes, mas mais por um gancho específico, que a série ela trata de uma implosão nas relações humanas, no caso, uma grande implosão ali, na figura de um menino, né, de um assassinato, não vou ficar dando spoiler aqui da série, mas enfim, ela traz um gancho aqui para a nossa conversa, que eu achei muito interessante de a gente conversar, que é pensar em audiovisualidades que são, em tese, potenciais recursos para se discutir, inclusive, o consumo de audiovisualidades, né? Porque a série Adolescência trata sobre isso. E, recentemente, a série, inclusive, foi recomendada pelo governo britânico para ser incluída gratuitamente no programa educacional, né? Ela foi oficialmente integrada ao currículo das escolas de ensino médio do Reino Unido. Isso inclui materiais de apoio para o professor, para os pais, para os responsáveis. E o objetivo, segundo o próprio primeiro-ministro, né, o Keir Starmer, é promover entre esses estudantes debates sobre violência, masculinidade tóxica e a própria fruição de telas na internet. Você concorda com essa iniciativa? Ou melhor, assim, a quem você acha que caberia essa curadoria sobre materiais que possam promover debates sobre o uso de telas para crianças, por exemplo, não só para adolescentes? De conteúdos de orientação? Isso, porque a série está sendo vislumbrada como um conteúdo de orientação, mas a gente tem que entender até as promessas de gênero, de formato, né, de uma plataforma como a Netflix, ela não foi necessariamente concebida com esse objetivo, né? Diferente vamos fazer a nossa publi aqui da série Me Explica. Mas, ao mesmo tempo, ela foi sacralizada, agora ela foi oficializada pelo governo, toda uma discussão ali, como um objetivo claramente e oficialmente pedagógico. E eu fiquei me perguntando mesmo, não sei se a gente tem até uma resposta fechada para isso, mas assim, como pensar em audiovisualidades para essa promoção de educação sobre literacia, sobre influência midiática, né? Sim. Porque eu acho que é um material possível a se pensar também, uma outra série para se pensar a primeira infância ou as crianças de modo geral. Eu fiquei me perguntando mesmo sobre isso. Sim,
a repercussão dessa série foi muito grande, né? E eu refleti também sobre esses aspectos em relação à própria questão da adolescência, porque a gente já consegue falar mesmo sem muito alcance de pesquisa e sem muito alcance operacional na prática, a gente fala que são infâncias. São muitas crianças, são muitos cenários, né? São muitas maneiras de ser criança e de viver uma infância. Mas a gente não chegou lá em relação à adolescência. O adolescente, ele é um só e ele tem um perfil, a gente tem um imaginário construído do adolescente muito forte ainda. Faz um tempo eu fui a uma farmácia comprar alguma coisa qualquer e eu olhei, tinha aqueles displays, sabe, de homeopatia, e tinha o rótulo adolescência. Eu tirei foto, digo, gente, é doença, sabe? Então, existe esse olhar forte sobre o adolescente, e tanto é que se comenta muito, eu tenho um adolescente em casa, nossa, tá entrando na adolescência, sabe? Como se fosse um problema essa faixa etária. Então, eu começo refletindo sobre isso, trazendo esse ponto em relação à série, porque a gente precisa pensar nessas múltiplas formas de viver a adolescência e que existem práticas nessas fases que elas são bacanas e que elas não são, e que as pessoas são muito diferentes. Eu fiz uma pesquisa na segunda metade do ano passado com adolescentes que foram atingidos pelas enchentes aqui no Vale do Taquari, com um grupo de adolescentes, né? Entrevistas, grupo focal e tudo mais, adolescentes predominantemente de uma região rural, né? 60% desses adolescentes eram de um ambiente rural. Eles não têm absolutamente a relação que a gente está imaginando, que a gente está falando com as telas, eles não têm isso. Eles trabalham dentro de casa, eles fazem as refeições, eles limpam a casa, eles ajudam na agricultura, eles procuram um meio de renda, não utilizam as telas com essa referência que é feita à utilização dos adolescentes, e mais, que é algo que surgiu na conversa que é muito interessante. Eles olham para as crianças da primeira infância e dizem, nossa, na nossa época, eles falam assim, eles entendem que existe uma diferença muito grande entre eles, que tem 15, 16, 17, entre os que têm 5, 6, 4, um pouquinho menos, porque os pequenos já estão com celulares e não brincam mais na rua. E eles brincavam na rua. Então, olha que perfil de adolescente, sabe? Parece mais a gente falando, sabe? Com essa visão. Então, o que eu penso que é muito importante que a gente possa qualificar essa produção de conteúdo, qualificando o sujeito e mostrando essas vidas diferentes e dando voz para essas pessoas, para esses adolescentes também, saindo desse estereótipo, né, que se tem em relação a essa própria fase da vida, que é super interessante. E a Françoise Dolto, que é a mãe, então falecida, ela escreveu um livro belíssimo, que é A Causa dos Adolescentes, gente, fantástico livro, assim. E a gente se despede dessas visões muito estreitas sobre a adolescência. E eu acredito que em todas as fases da nossa vida nós temos comportamentos que são muito ruins e usos que não nos fazem bem, e acho que a série, ela vislumbra isso, ela ilustra isso, mas ela ilustra um comportamento, uma prática específica, muito pontual, de um perfil, né, de um determinado local ou de alguns locais, mas ela não é o universo das adolescências, não é o universo dos jovens, e eu acredito que a gente pode ampliar esse olhar para essa fase da vida. Eu acho que, no caso, só para ponderar, né, colocar um ponto de vista também, no caso dessa série, né, eu acho que ela ganhou, né, muita repercussão, e eu vi algumas pessoas que eu acompanho que discutem bastante essa questão de tela, né, na infância. Não sei se vocês conhecem um pediatra chamado Daniel Becker, ele é bem militante, né, da questão das telas, né, da ansiedade, etc., né, pensando como isso tem levado, né, o uso excessivo de telas. Tem até um livro recente, ia até olhar o nome aqui, que esse autor estava no Brasil agora, né, A Geração Ansiosa é o nome do livro, né, ele estava no Brasil agora recentemente, vi alguma conversa dele até com o Daniel Becker, que sugere a leitura do livro dele, enfim. Mas apontando também, como eu acho que acontece muito com produtos audiovisuais, e aí eu acho o mérito da série, né,
de talvez mostrar para um público que talvez não refletisse sobre o que é exposto ali, em relação, sim, a um comportamento, né, talvez de um, né, no caso ali da representação de um adolescente específico, mas que pode estar falando, eu acho que diz respeito a algum comportamento de alguns, né, não só dele, ali está a representação daquele menino, mas que representa e traz à tona algumas questões que eu acho importante, que eu acho que o boom veio daí, né, que talvez ficassem muito limitadas a certas pessoas que nem soubessem o nome de alguns comportamentos e de alguns grupos e de algumas questões que são trazidas pela série. Então, eu acho que tem uma relevância, né, se ela deve ser indicada para educação, né, como o Jonathan colocou, né, acho que eu não sou a pessoa mais apropriada para fazer esse julgamento, né, mas acho que ela teve uma repercussão interessante por trazer à tona questões que talvez ficassem silenciadas se não houvesse uma produção como essa, né, e você vê que ela é uma série que foi produzida britânica, né, mas que as fronteiras se romperam e ela dialogou com pessoas de diferentes países, né, claro, teve pais que ficaram assustadíssimos, etc. Eu acho que entra nessa questão, né, ou adolescentes, que você coloca muito bem, né, que são várias adolescências, como várias infâncias, né? Porém, eu vejo esse lado positivo, né, da série, da repercussão que ela teve, por trazer à tona temas que talvez ficassem muito silenciados, né? Ou talvez tivessem pouco acesso por uma parte grande aí da população que acabou assistindo a série, muitas vezes por ver, né, aquela repercussão, todo mundo comentando, todo mundo falando, vou ver se eu gosto ou não, mas aquilo bate de alguma forma também, nos leva a refletir sobre essa questão, né, que aí o Daniel Becker, né, que eu mencionei no início da minha fala, como outros profissionais, vão colocar muito essa questão aí da interação na própria casa, como você falou, né, que muitas vezes os próprios pais vão ser quem vai colocar o limite ali do tempo de tela diante, né, da sua vida, do que é possível fazer, mas esse cuidado que a gente deve ter justamente para não isolar esse adolescente, né? Então vai para o quarto, fica lá com a sua tela. Por mais que ele esteja tendo interações com outras pessoas ali a partir da tela, quais são essas interações, né? Qual é o conteúdo que eu estou consumindo? Porque quando a gente pega um YouTube, Deep Web, o que for que a gente pode acessar, né, aí o que eu acho que entra o perigo real, assim, né? Porque enquanto eu estou na TV aberta lá e está todo mundo vendo o que eu estou vendo na sala da minha casa a série, o filme, o desenho, tudo bem, mas e quando eu estou na minha tela do meu celular, que tipo de interação é essa? E a gente não tem o controle. Eu acho que é um pouco do medo, né, dos pais com essa interação das telas, e que foi o que foi muito evidenciado ali no filme, porque era algo, na série Adolescência, porque era algo que, no quarto episódio, a gente vai ver que a família não tinha noção do que estava acontecendo, né? E eu acho que isso representa muitas famílias que não têm noção do que os filhos estão acessando, né? Essa é uma longa discussão, né? Porque até que ponto eu vou ter a senha, eu vou verificar, né? Eu vou ver o que está falando, em que grupo está. É muito difícil, né, ter esse controle. E, ao mesmo tempo, querer dar autonomia, né, a essa outra pessoa que está crescendo, que está em construção. Então, acho que são muitas questões aí, né, para a gente refletir. E só queria ponderar isso, que eu acho que a série também deu visibilidade a outras questões que talvez, se ela não tivesse bombado, né, tido tanta repercussão, acabassem ou continuassem silenciadas na discussão pública. Sim, eu acredito que todos os conteúdos que podem nos ajudar na educação das crianças e que podem nos ajudar a refletir sobre a nossa vida, eles são úteis. Quando a gente analisa os conteúdos pedagógicos, existe uma marca, de certa forma, principalmente cultural, que eu vou resumir assim, tá? Mas que é dinamizar o que a gente pode pensar como uma cultura do medo, sabe?
acionar todo o tempo aspectos muito negativos da vida, do comportamento humano, muitas vezes até uma abordagem sobre a relação das pessoas com a natureza, ela é passada para as crianças de uma forma que o mundo está acabando, a natureza está acabando, e tudo isso, as crianças voltam para casa apavoradas, entristecidas, começam a ficar ansiosas, começam a se sentirem deprimidas, e a gente não entende muito bem, e elas estão agitadas, estão deprimidas, estão ansiosas, mas elas estão acessando conteúdos que nós estamos fornecendo também, pedagogicamente, com conteúdos para que nós tenhamos acesso a determinados perigos. Claro que a nossa intenção é boa. A nossa intenção é de proteger, a nossa intenção é de fazer com que dê tudo certo, mas acontece um efeito ricochete aí, que a gente começa a acumular conteúdos de medo e a gente gera mais medo. Então, seria importante que a gente pudesse equilibrar e não retirar das crianças o direito de ter esperança e de ter uma ideia de que a vida é boa, porque elas precisam disso para crescer e para se sentirem felizes, né? De uma certa positividade. Esse termo ele é também super polêmico, mas vamos assim usar ele de uma maneira muito, muito simples aqui, mas perceber que a vida vale a pena. Né? A gente vê aí uma proliferação de laudos em relação às crianças que estão super, né? Mas se a gente for pensar, nossa, a gente teve a pandemia aqui no Rio Grande do Sul, o estado quase acabou no ano passado, a gente teve as enchentes, então as crianças estão desesperançadas, né? Então, se a gente ainda fica trazendo mais problema para a gente olhar, como é que a gente vai olhar para a vida, né? Então, esse é um ponto de fazer uma curadoria equilibrada dos conteúdos, e talvez desequilibrada, que seja mais para a vida boa, né? Talvez possa fazer bem, né? E nesse sentido, eu também acredito que nós enquanto adultos e pais, e tios e primos e irmãos, nós somos desafiados a mudar. Eu vim de uma geração em que a gente não falava sobre as coisas, né? A sexualidade na minha época não existia. Não existia na minha época, assim. A gente não conversava. E a gente, de certa maneira, mantém essa expectativa de que alguns assuntos a gente não vai conversar, que eles vão ser descobertos com o tempo, como se a gente vivesse num tempo em que os assuntos ainda ficassem nessa mídia de massa, que circulassem, sei lá, numa revista específica, né, de alguém, por acaso, e agora as crianças podem acessar os conteúdos a todo momento, e elas vão acessar, e elas vão descobrir muito mais cedo determinados assuntos que a gente supunha que elas não poderiam saber absolutamente nada, e que nós silenciamos isso. Então, agora nós também temos de nos educar a falar para as crianças, informar as crianças. Eu acredito que a nossa série, a Me Explica, ela é muito nesse sentido. Como é que eu posso conversar com crianças pequenas sobre as temáticas na medida certa, né? Não é assim uma palestra para criança, não é falar sobre a sua própria experiência pessoal, mas como é que eu posso começar a falar de uma maneira informativa, correta, coerente, equilibrada, voltada para uma positividade, orientando a criança para as coisas que façam bem, né? Mas que eu consiga informar e dar essa referência. Eu, figura de autoridade, mãe, pai, professor, eu estou sendo a referência e estou falando sobre esse conteúdo. Porque se a criança acessar um conteúdo, uma abordagem sobre aquele tema que não é a mesma que foi conversada, ela já vai ter condições de ter uma crítica, de fazer uma crítica sobre isso. Mas porque o adulto que estava com ela se encorajou a conversar e sabia o que dizer. Mas o que se percebe muito em relação aos pais e também aos profissionais que atuam com crianças, e nós mesmos, a gente às vezes se pergunta, falo ou não falo? De que forma eu tenho que falar? Sabe? A gente se pergunta e muitas vezes vira um grande problema, uma grande questão, a própria comunicação, a informação para a criança, né? E a Catherine Doutor, ela trabalha, então, com essa coleção que inspira a série Me Explica, que é a coleção Mine de Rien. Ela publicou desde a década de 80, ela já está 93 livrinhos agora, né? Todos tematizados. Então, o espírito dessa coleção é justamente a dimensão das palavras dirigidas. Como é que eu informo as crianças sobre determinados temas que, a priori, são universais, das experiências universais. O que é uma família, o que é um homem, o que é uma mulher, as nossas primeiras vezes, os irmãos, eu sou adotado, né? Enfim, e esses temas que a gente trabalhou nas séries, a gente fez, então... Produziu 3 episódios, as mentiras, as telas e as perguntas. Agora, a gente lançou em fevereiro.
a partir dessa perspectiva daltoniana, mas isso foi inspirado, na verdade, numa primeira produção que a gente fez durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma produção feita em uma semana, também a partir de um livrinho da Catherine Doutot, que era o livrinho Palavras e Imagens que Dão Medo. A Catherine Doutot escreveu esse livrinho no contexto europeu, num contexto de crianças que vivem em situações extremas, mais especificamente a questão do terrorismo, e nós adaptamos, então, traduzimos para o contexto daqui, e era um material que absolutamente não estava sendo pensado e nem produzido para as crianças no momento da catástrofe. Não havia uma orientação sobre, nossa, nós precisamos falar, para informar as crianças minimamente sobre o que está acontecendo, mas como? Havia, pelo contrário, uma grande preocupação e uma perspectiva mais voltada para a psicologia, mas não de um fundamento, mas de comentários de que não, a gente não pode falar para as crianças, porque a gente reedita traumas, sabe? Falas assim, e nós estávamos aqui alagados, sabe? E as crianças muito perdidas. E esse vídeo, então, ele foi um material que nós produzimos voltados para as crianças da primeira infância, informativo, mas claro que a leitura, a literatura dela não é só para as crianças, né? Ela é voltada para os adultos, então ela também ajuda, né, nessa pedagogia para nós entendermos como é que nós podemos falar de determinados assuntos e como é que esses assuntos eles podem ser explicados pela primeira vez para a nossa criança, aquela que está aqui dentro, né, que não recebeu essas explicações. A gente vai aprendendo, e é muito legal aqui, eu vou contar uma curiosidade dessa produção, que a coeditora da Catherine Doutot, elas pensaram nessa coleção muito por acaso, elas se encontraram num jantar e começaram a falar sobre as temáticas, e a coeditora disse, sabe, eu sinto que tem alguns assuntos que eu sinto que são silenciados, que nunca conversaram comigo, e eu sinto algumas lacunas, mais ou menos assim, e elas bolaram então a ideia de criar a coleção, e a Catherine Doutot começava a escrever, e elas começaram a ter uma interação muito forte, porque a Colline, que é a coeditora, ela sentia que a primeira leitura e que o livro era para ela. Então ela foi, né, educando, informando essa criança dela ao longo dessa produção da coleção. Então ela se volta para nosso aprendizado de adultos, de saber como dizer e saber que nós temos de aprender a conversar. A gente acha que não, né? A interação é espontânea, a gente não precisa aprender a falar, tá tudo certo, as pessoas vão descobrindo as coisas por acaso. E agora com a internet, com o celular, gente, não é mais assim. Isso vai super... eu estou aqui, você falando isso, e eu penso exatamente nessa linha, né? E pensando aqui, vocês devem já ter visto, que eu acho perfeito, que é o meme, que é o seguinte, a criança lá no celular, e o pai também, a mãe também, a família inteira. Então, assim, primeiro, talvez, a gente, né, os adultos, né, a gente tem que repensar o nosso próprio uso das telas, para aí sim poder pensar como a gente quer, o que a gente quer fazer com as crianças em relação às telas, porque a gente muitas vezes, né, é algo que eu falo na minha vida, aqui no meu entorno, né, eu falo, se a gente só ficar no celular, sentar na mesa, como é que você vai falar para a criança não usar na hora da mesa, né, não usar, se você, que dentro da casa, né, pensando assim, é o exemplo, então acho que passa por isso, né, você falou da leitura, primeiro ela lendo para si mesma, né, esse livro feito para a criança, eu acho que vai nesse sentido, assim, né, quando a gente pensa nesse uso das telas também, como a gente, adulto, tem feito esse uso, né, para pensar como depois a gente quer... Uma observação rápida aqui, né, no feitio da própria série Me Explica, destacar que foi um reacesso à nossa própria infância. Foi uma espécie de um aprendizado reverso, porque o tempo todo a gente tinha que pensar em escolha de imagens, e a gente, né, e eram dias e dias de mensagens trocadas no WhatsApp, Sara ali pensando na entonação adequada para que encaixasse no vídeo, retira imagem, coloca imagem. Então, assim, é isso que a Juliana falou o tempo todo sobre a nossa reeducação, né? Eu acho que a Sara percebeu até isso mais, sentiu na pele mesmo, que era a voz dela que estava sendo colocada ali na produção. Eu até queria aproveitar o gancho para fazer uma pergunta, para falar sobre a linguagem daltoniana em si, que eu acho que ela é interessante, e é interessante também, Mariana, quando você tiver a oportunidade de ler um livrinho, ou mesmo até a nossa série também,
porque a gente tenta, né, trazer, fazer essa tradução da linguagem escrita para audiovisualizado. Legal. Mas, aliás, gente, só abrir um parênteses, nós temos um formulário que me pediram aqui, nós temos um formulário de presença, tá? Para assinar, nós vamos emitir certificado para quem estiver participando aqui com a gente, e você também pode fazer perguntas, tá? Se quiser, ao final nós passamos as perguntas para a professora Juliana. Mas voltando à questão, quando eu fui fazer a locução, né, a narração da série, de todas, né, Palavras e Imagens que Dão Medo, e da série Me Explica, eu comecei a reparar que tinham frases que eram para os adultos. Eram assim, a criança estava falando para o adulto. Olha, você acha que é assim, mas eu estou dizendo para você que não é. E tinham frases que eram como se uma criança estivesse falando com outra criança. E eu tentei modular isso. E essa semana estava passando para a professora de inglês do meu filho, falando sobre a série, e ela falou, mas como é que fala com a criança e com o adulto ao mesmo tempo? E aí eu mostrei para ela, falei assim, gente, é mesmo, e fala com a criança e com o adulto, mas a gente pensa também que assim, os textos estão ali. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, no universo infantil, muitas das coisas que são produzidas, também existe esse olhar adulto, né? Que o adulto que faz. Então, eu queria, Juliana, que você explicasse um pouco melhor como que funciona essa dinâmica dentro da linguagem daltoniana, que ora fala para a criança, ora fala para o adulto, e às vezes parece assim que a gente usa até a gramática, às vezes tem que ser modulada nisso, né? Nesse processo, porque a gente está falando com duas pessoas ao mesmo tempo. Sim, a narrativa ela é super encantadora e ela nos mostra já uma diferença muito grande, né? Primeiro que existe uma temática e não existe uma história criada a partir da temática, não são personagens, né? Os livros infantis que costumam criar uma história a partir disso, não. É uma história que eu encontrei uma similaridade muito grande com a questão da narrativa jornalística. Ela é por aí, né? A gente precisa mostrar todos os pontos de vista e a gente precisa apresentar uma visão panorâmica do assunto, de uma maneira muito simples. Então, a tônica, assim, da narrativa, ela é essa. Mas existem algumas ideias, forças, se eu gosto de dizer assim, da narrativa daltoniana, que envolvem uma certa impossibilidade de nós criarmos conflitos entre as pessoas. Nós não criamos conflitos, tá? E ela tem uma visão de hierarquia muito forte quando ela fala das crianças, e nesse sentido não é para falar de autoritarismo dos pais, nada disso, mas ela sempre busca essa explicação dessa origem da criança a partir da família e de como esses adultos dessa família cuidam e são responsáveis por essa criança e como toda a sociedade dos adultos, todas as profissões, elas são responsáveis pelas crianças, ou seja, é uma narrativa asseguradora. Ela mostra uma visão de um adulto maduro e responsável pela criança. E a gente pode pensar, nossa, mas porque na série, aqui nas catástrofes, a gente ouve lá, infelizmente, os adultos cuidam das crianças, né? Os policiais, os bombeiros, todo mundo cuida das crianças porque é a prioridade deles. Isso está na narrativa. Isso deveria ser assim. Na prática, a gente sabe que existem desvios, mas ela não fala dos desvios. Ela não aponta os desvios. Ela aponta o caminho que ela considera, né, o caminho correto, que é todos os adultos são maduros, todos os adultos cuidam das crianças e as crianças podem se sentir seguras nesse sentido. Tem uma visão de hierarquia em relação ao adulto, do adulto em relação à criança, mas uma hierarquia no sentido da responsabilidade que se tem. E a criança também tem responsabilidades, e ela tem responsabilidades
sem ser acusada daquilo que ela fez ou daquilo que ela sentiu. Sempre é validado o que ela fez, reconhecido o que ela fez, o que ela sentiu, mas ela nunca é julgada e culpada. Então, não existe culpa manifestada na narrativa. E existem os pontos de vista alternantes, alternados. Então, existe a criança falando da vida da criança e da situação para ela mesma, e de repente vem o adulto falando dele. Como aquela frase que aparece, né, no próprio Palavras e Imagens que Dão Medo, de repente aparece lá às vezes a gente esquece de falar para as crianças, né? Então é o adulto que está ali, e é uma narrativa reconfortante, porque a gente percebe as lacunas, a gente percebe aonde dá certo, a gente descobre algumas coisas, mas ninguém sai ofendido. Ninguém sai ofendido da narrativa. Sabe? Ninguém sai constrangido, acusado, e a criança não acusa o adulto não acusa a criança, mas se existe algo que precisa ser reparado, ou algo que a pessoa precisa assumir a responsabilidade, isso também é dito. Uma questão de responsabilidade ou de comportamentos que não são permitidos, né? E um dos comportamentos que ela diz que sempre deveria ser dito para a criança como algo extremamente proibido na nossa sociedade, como uma lei, é que os pais não têm direito, né? Que a gente tem a lei do incesto. Os pais não têm direito, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém não tem direito de ter relações com seus filhos, nem de casar com seus filhos, nem de namorar com seus filhos, né? Inclusive, ela estava muito feliz porque em 2022, ela conseguiu publicar um livro sobre incesto, que era um tema super tabu. Mas dizendo para as crianças, olha, os pais não têm todos os direitos, você tem uma hierarquia, mas eles não têm todos os direitos, e isso eles não podem fazer. Mas não significa que a gente vai aqui demonizar, mas a gente só vai dizer, não, é uma regra. Todo mundo tem que seguir essa regra, e ponto. Então é mais ou menos assim que flui a narrativa, e ela está ainda assim numa fase de a gente conseguir entendê-la, compreendê-la, ler os livrinhos, agora num processo de tradução dos primeiros livrinhos no Brasil, espero que nós tenhamos ainda em 2025 os primeiros traduzidos oficialmente, né? E Sara, assim, eu só tenho de dizer, né? Tu não tentaste modular, tu conseguiste, né? Porque eu acredito que uma das eu ouvi muitos feedbacks sobre os vídeos, mas o principal era a voz. E eu disse para Sara, né? Sara, eu vou contar aqui para as pessoas. A Sara tem uma voz doutoniana, né? Porque é isso, o tom da voz, né? E depois o Jonathan também a gente escreveu um artigo analisando o nosso percurso de produção dessa série que a gente vai apresentar na semana que vem na Compós, né? Então, o Jonathan também conseguiu estabelecer uma análise, né, sobre o tom da voz que apareceu ali, que é justamente esse tom doce, esse tom suave de apresentar os temas, e que a Sara conseguiu na medida certa, e chamou muita atenção a voz dela, muito, e sim, super elogiada, então assim, conseguiste perfeitamente, ficou lindo esse trabalho. Juliana, o artigo, né, que vai inclusive ser apresentado na Compós, né, gente, e aliás, também quem quiser conferir a série Me Explica, tá toda ali no @Cinestelas, no @Com Crianças também disponíveis, os 3 episódios. O artigo a gente fez meio que um desmanche de tudo, né? E deixou tudo exposto ali para a gente. Foi um exercício de autoavaliação também. E eu fiquei o tempo todo ouvindo hoje a sua fala e pensando se a gente não está lidando, pensando na profissão de jornalista, no ofício mesmo, pegando aqui até as proposições de Bourdieu sobre a formação da profissão, a legitimação da profissão, e eu fiquei me perguntando, as crianças estão sendo ótimos jornalistas, porque as perguntas estão ali nas bocas, as perguntas estão sendo formuladas, e talvez a gente precise pensar no melhor exercício enquanto fonte especializada, porque a gente tem respondido muito mal ou não respondido essas questões desses pequenos jornalistas. E aí você toca num ponto específico ali nos seus estudos, que é a questão da desinformação, que existe desinformação, que a gente tem que considerá-la inclusive, você coloca ali que as interações do dia a dia podem ser caracterizadas como grandes primeiras mídias e que a desinformação já deve ser combatida desde esses primeiros anos. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente já ir, infelizmente, caminhando para o finalzinho aqui, sobre essa questão de estratégias ou uma conversa mesmo sobre combate à desinformação já na primeira infância. Porque eu acho que é um tema que interessa a todo mundo. São muitas as medidas, e uma delas passa pela nossa consideração, a nossa aceitação, porque a gente já sabe, a gente só não consegue aceitar e praticar que a criança é um sujeito, né? E para Françoise Dolto, o bebê é um cidadão. Olha só,
O bebê é um cidadão. Quem olha para um bebê com essa solenidade e pensa no bebê como um cidadão e pensa nas informações para esse bebê como um cidadão? Ninguém, né? Mas ela falava desde a década de 30 sobre isso, e ela dizia que um ser humano precisa de informações tanto quanto precisa de leite. E que nós não dirigimos palavras às crianças. E se nós pensarmos nesse resultado da pesquisa que fez o levantamento do campo, a gente reproduziu um imaginário sobre a infância de que a gente confirmou, né, esse imaginário de que crianças até os 7 anos não se comunicam. Não se comunicam, porque ela precisa adquirir certas habilidades, então a gente não dirige informações para essas crianças. E é isso que François Dolto já indicava como, eu não utilizava esse termo da desinformação, mas era exatamente esse o conceito, né? Era uma desinformação desde a primeira infância, e alguns exemplos que ela deu nas práticas clínicas e também nas abordagens de prevenção são muito fortes. Uma das cenas que eu vou dividir com vocês aqui bem rapidinho, é que ela recebeu um casal de pais, né, com uma menina, então acho que era 2 a 3 anos de idade, muito preocupados porque de uma hora para outra a criança parou de falar. Começou a falar e de repente, pum, parou. E aí eles começaram a conversar com a Françoise e na sala havia brinquedos, né, e a menina pegou um brinquedo que era a boneca mais, assim, havia uma boneca toda destruída no cesto, e a menina pegou a boneca e começou a fazer determinados gestos e com a boneca e tal, e a Françoise ficou olhando para a menina, para tentar entender aquilo que estava acontecendo com a menina. E aí, de repente, a Françoise pensou, olha, perdeu algum filho, né? Vocês perderam aconteceu alguma coisa nesse sentido recentemente? E eles, ai, como que a senhora sabe? Porque ela tinha um apelido, diziam, ela é a mágica, sabe? A pessoa que adivinha as coisas. E ela disse, não, mas tá nítido, a menina tá aqui fazendo gestos com o bebê, ele tá escorrendo, não sei o quê. E quando ela perguntou isso para os pais, ela disse, olha, vocês perderam algum bebê? A reação da menina foi olhar para o pai e dizer, vamos embora, deixa a mãe aí. Ela voltou a falar imediatamente. Havia um bloqueio de comunicação na criança, porque ela vivenciou, ela estava na cena, ela presenciou a dor dos pais, ela viu o que estava acontecendo, mas ninguém parou para dizer nada para ela sobre o que estava acontecendo, e ela elaborou com as ferramentas que ela podia, e perdeu a voz, não conseguiu mais falar. Então, esse é um caso que a gente pode entender como uma desinformação, né? Ou como uma falta total de informação, sem contar em muitos outros exemplos que a gente pode falar. Mas é nesse sentido. A gente acha que os bebês não precisam de informação, mas eles estão na cena e eles ouvem. E ela foi o próprio laboratório dela mesma quando ela analisou a sua situação de ser uma bebê, né, que tinha uma babá, era apaixonadíssima pela babá, enfim, e passou pela história de que a babá frequentava um bordel, passava o dia inteiro, então, com a Françoise nesse lugar, e os pais da Françoise não sabiam disso, mas ela protegia a Françoise, ela gostava da Françoise, mas ela ia para esse ambiente, e quando os pais descobriram que ela era levada para esse bordel, elas mandaram essa babá embora, e nunca mais tiveram notícias disso, e para Françoise foi um rompimento afetivo do maior vínculo que ela tinha naquele momento. E ela teve uma bronquiolite e ela quase morreu. E depois ela analisou isso, ela disse, gente, ninguém nunca me disse nada quando eu era bebê naquele momento. Ela analisou a si mesma, nada sobre essa perda afetiva, nada sobre o que estava acontecendo, e eu vivenciei tudo isso. Ela era o meu afeto, ela era o meu vínculo, meu maior vínculo, mais do que a minha mãe naquela época, sabe? Então, eu já poderia falar muito aqui, porque eu adoro essa parte da desinformação, mas passa por isso, e eu acredito que a Catherine hoje tem uma contribuição direta nisso, produzindo textos para que a gente aprenda a conversar com as crianças desde bebê, e a Catherine nos provoca a dizer, a pensar assim, e se cada gesto que nós fizermos para uma criança que está no ventre materno ainda, se a gente pensar nesse gesto como uma palavra dirigida a ela, né, como uma conversa dirigida a ela mesmo, né, informativa, isso modifica tudo. E se a gente contar para ela o que está acontecendo, porque ela diz que o gosto do ventre de uma mãe estressada é muito pior do que de uma mãe feliz, e que as crianças sentem até no gosto e na pressão intrauterina, né? Então, as informações, elas relaxam.
Juliana, queria te agradecer muito pela participação, pela estreia aqui do nosso quadro. Foi uma conversa. A gente colocou as palavras aqui para fora e a gente precisa também disso, né? E falar sobre infâncias. Queria te agradecer muito, muito mesmo pela participação, por, em uma hora aqui, abordar tantas pautas complexas, né? Foi até a sua promessa ali nos stories, olha, é um tema complexo, não se esgota não começa nem termina, não se esgota aqui. Deixar aqui um agradecimento também, né, ao pessoal do Sinestelas que está acompanhando aí a gente também, as nossas famílias, as crianças das nossas famílias com quem a gente aprende muito, né? Davi, Flora, Nara, Lola, Antônio, Levi, Lisa, que está vindo aí, e tantos outros. Se eu me esqueci, gente, o velho sou eu, a culpa é do velho, não das crianças. E se eu errei nome também, mas eu acho que não, um monte de nome muito bonito, inclusive. Te agradecer mesmo pela participação. A gente, acho que nivelou bem por alto esse primeiro episódio aí. Então, tem um compromisso agora com os próximos, que a gente espera também, inclusive, conversar com você em outros momentos sobre as suas novas perspectivas de estudo, de pesquisa, novos achados, né? Agradecer aqui também essa mediação luxuosa de Mariana Mussi, Sara de Moraes, agradecer a participação do Caio aqui, que está nas picapes, remixando esse monte de telinha. Convidar todo mundo para seguir os nossos canais, né, no Instagram, no YouTube, o @Sinestelas. Aí o Caio apareceu, saiu. Caio, é quase nosso Lombardi. Aqui Adorei, com efeito. Não é mais Lombardi, acabou o mistério. Todo mundo. E a gente depois vai editar esse material, disponibilizar também pequenos trechos de conversas, de questões que cada um de vocês trouxe aqui. Queria agradecer a todo mundo e desejar um bom fim de quinta para todo mundo, e novas conversas e novas fruições como essas aqui, tá bom? Beijão. Gente, obrigada. Foi de vocês. Obrigada, Juliana. Obrigada, Jonas. Obrigada, gente. Tchau. Espero em Mariana, hein, Mariana? Oi? Espero em Mariana. Com certeza. Tchau, gente. Tchau.